O homem estava dirigindo para casa quando, de repente, uma linda mulher surgiu no cruzamento. Ele pisou no freio e instintivamente olhou para ela, e aquele único olhar o paralisou completamente. A mulher não era outra senão a ex-esposa de Seung, que havia desaparecido misteriosamente há um ano. Quando Shania saiu de seu choque e reconheceu o homem no carro, ela escolheu fugir novamente, correndo para um beco estreito em pânico. Seung, sobrecarregada, rapidamente correu atrás dela. Ela precisava saber por que Shania havia partido sem uma palavra naquela época. Mas quando chegou a uma bifurcação no beco, Shania havia desaparecido. Devastada, Seung entrou em um bar, afogando sua tristeza em álcool. A ferida da súbita desaparição de Shania ainda doía, e ela não conseguia esquecer as lindas memórias que um dia compartilharam. Há um ano, Seung havia feito uma viagem para clarear a mente e acabou conhecendo sua alma gêmea, uma guia turística alegre e de espírito livre chamada Shania. Seja destino ou plano do universo, apenas sentar juntos deixava o ar carregado de tensão e doçura. A personalidade vibrante e despreocupada de Shania fazia o coração de Seung bater descontroladamente. Naquela noite, em uma festa na praia, Seung venceu propositalmente um jogo para chamar a atenção de Shania, e Shania estava claramente fazendo o mesmo. Durante um jogo em grupo que exigia uma dupla de homem e mulher, Seung pegou a mão de Shania sem hesitar, e juntos eles ganharam. O vínculo deles cresceu rapidamente. Quando Seung não sabia como dirigir o trailer, Shania a ensinou pessoalmente. Em troca, Seung se tornou sua instrutora de surf. Com o passar do tempo, eles nem perceberam que haviam se tornado partes insubstituíveis da vida um do outro. Um dia, enquanto secava o cabelo molhado de Shania como de costume, os dedos de Seung acidentalmente tocaram seus lábios. Quando ela se apressou para se afastar, Shania gentilmente segurou sua mão e saboreou o momento novamente. A química entre eles explodiu, e eles começaram a se beijar apaixonadamente. Naquela noite, eles confirmaram o relacionamento como amantes. O amor deles só cresceu mais forte a partir daí. Quando chovia, eles brincavam e riam na chuva. Foi a primeira vez que não se sentiram tristes por não ter um guarda-chuva. Na verdade, isso os deixou ainda mais felizes. Eventualmente, eles realizaram um casamento simples e privado, apenas com eles mesmos como testemunhas. Eles trocaram alianças com votos de nunca tirá-las até a morte. Após 2 meses de vida feliz juntos, Seung teve que sair para trabalhar. Na despedida, ela repetidamente lembrou Shania de salvar seu número e prometeu se encontrar no último sábado do mês no Cheongseocheon. Ela entregou a Shania a câmera que havia capturado todas as suas memórias e relutantemente partiu para o aeroporto. Mas a partir daquele dia, Shania desapareceu completamente. Seung voltou para encontrá-la, mas falhou. Era como se Shania tivesse evaporado do mundo. Apegando-se à esperança, Seung continuou a esperar em seu local combinado, Cheongseocheon, da primavera florida ao inverno nevado, ansiando por ela dia e noite. Mas a única coisa que ela recebeu foi uma curta gravação de término de relacionamento. Aqueles poucos segundos, Seung ouviu inúmeras vezes. Toda vez que ela ficava bêbada, corria para a polícia, alegando que Shania havia roubado sua câmera, na esperança de que a polícia pudesse ajudá-la a encontrá-la novamente. Os oficiais tinham memorizado sua queixa, indicando quantas vezes ela tinha vindo, mas os relatórios exigiam identificação. E cada vez que pediam um número de identificação de Shania, Seung não conseguia responder. Ela só sabia o nome dela, nada mais, mesmo depois de morarem juntas por 2 meses. Ninguém havia visto tal devoção em um homem antes. Esperando ver a esposa que saiu sem uma palavra há um ano, Seung esperava todos os dias em Cheongseocheon. Do renascimento da primavera ao frio do inverno, ela nunca viu quem seu coração clamava. Ela acabou mais uma vez em um bar, bêbada e inconsciente como sempre. Mas dessa vez, do nada, Shania apareceu ao lado dela. Olhando para Seung, que havia chegado ao fundo do poço, Shania notou que ela ainda usava o anel de casamento que juraram nunca remover. Tomada pela culpa e pelo arrependimento, Shania silenciosamente desejou que Seung a esquecesse ou até a odiasse. Isso tornaria as coisas mais fáceis, porque ela sabia melhor do que ninguém a dor da traição. Há um ano, Shania tinha ido secretamente a Seul para surpreender o namorado, apenas para encontrá-lo com outra mulher. Despedaçada pela verdade que ele ocultava há tanto tempo, Shania não conseguiu suportar. Machucada e perdida em uma nova cidade, ela arrastou sua bagagem pelas ruas, sem rumo. Quando o telefone tocou, ela sentiu uma faísca de esperança, mas era apenas uma chamada de propaganda. Desmoronando, jogou o telefone em uma lixeira. Sua má sorte não parou por aí. Até um emprego que ela estava prestes a começar, a rejeitou. Sem esperança, ela embarcou em um ônibus aleatório, sem nem verificar o destino. Depois do que pareceu uma eternidade, ela desceu na parada final, um lugar que marcaria o início de sua nova vida. E lá, ela encontrou Seung novamente, o jovem de coração puro e bondoso, que a amava profundamente. Shania já quis lhe contar a verdade sobre si mesma, mas temia que ele não aceitasse. A resposta dele a fez optar por se afastar novamente. Para evitar repetir os mesmos erros, ela não teve escolha a não ser partir. Esse foi o motivo por trás de seu desaparecimento repentino. Mas agora, vendo Seung acordada e percebendo que era realmente ela, Shania não saiu. E Seung, olhando para a esposa que sonhou por um ano, pensou que estava alucinando. Mas, no fundo, ela desejava que fosse real. Ainda assim, não importa o que aconteça. Ela já não conseguia mais segurar a saudade que havia se acumulado por tanto tempo, porque ainda tinha tantas coisas que queria dizer. Ela tinha tanto para dizer a Shania. Por que 2 pessoas que se amam devem se machucar assim? No final, foi tudo porque não confiaram o suficiente um no outro. Desde o dia em que Shania reencontrou Seung, ela decidiu que tinha que devolver a câmera para ela, mas não sabia como fazer isso. Naquela noite, ela vagou inconscientemente para Cheongseocheon, apenas para descobrir que Seung ainda estava esperando lá. Shania rapidamente se virou para evitar ser vista, sem saber que Seung já a tinha avistado. Quando Seung se aproximou, Shania correu novamente. Mas como poderia Seung, que esperou tanto tempo, deixar essa chance escapar?
Ela correu atrás dela com tudo que tinha, derrubou Shania e a segurou firmemente em seus braços. Desta vez, não houve escapatória. Justo então, a polícia patrulhando aconteceu de passar, e ao saber que Seung havia pego o suposto ladrão de câmera, eles prenderam Shania e levaram os dois para a delegacia. Quando Shania tirou sua identidade para se registrar, Seung de repente a arrancou de suas mãos. Ela queria desesperadamente saber seu endereço real, mas no momento em que olhou para sua identidade, todo o seu mundo desabou. O nome no cartão não era Yoon Shania, era alguém completamente desconhecido, Lee Eun-woo. Seung não conseguia acreditar, ela desejava que fosse mentira. Registro de residente. É realmente você? O que está acontecendo? Diga-me, o que é tudo isso? Do começo ao fim, você só estava mentindo para mim? Ela gritou. Eu? Eu só queria encontrar Yoon Shania. Eu realmente queria encontrá-la. Mas depois de se acalmar por um momento, Seung percebeu quão tola ela havia sido, entregando seu coração inteiro a alguém que nem era real. O que poderia ser mais ridículo do que isso? Arrasada e entorpecida, Seung saiu da estação, deixando Eun-woo para trás, consumido pela tristeza. Mesmo quando sua ex-esposa, que havia desaparecido por um ano, apareceu diante dele, Seung não conseguiu olhar para ela. Mas quando ela caiu, ele não pôde deixar de sair do carro para ver como ela estava. Eun-woo realmente pretendia devolver a câmera e dar um adeus final a Seung. É por isso que ela veio. Assim que Seung percebeu isso, ela explodiu de raiva e quebrou a câmera que guardava suas preciosas memórias. Embora magoada pelas mentiras de Eun-woo, o que Seung mais queria naquele momento era um simples "me desculpe", ou melhor ainda, apenas um abraço como antes, que pudesse apagar todos os mal-entendidos. Mas Eun-woo não reagiu como a antiga Sun-ya teria reagido, e isso partiu ainda mais o coração de Seung. Em um acesso de raiva, ela tirou a aliança de casamento que eles juraram nunca remover e a lançou no Cheonyecheon, o lugar onde prometeram se encontrar. Agora, aquele lugar não significava nada. Seung foi embora sem olhar para trás, e Eun-woo ficou lá, afogada em lágrimas de arrependimento. Ela queria correr atrás dela, explicar tudo, mas quando ficou na frente de Seung novamente, as palavras simplesmente não saíram. Desde aquela noite, Seung prometeu nunca mais ver Eun-woo. Ela pensou que o tempo iria apagar tudo, mas as memórias só ficaram mais nítidas. Todos os dias, momentos de alegria com Eun-woo enchiam seus pensamentos. Ela não conseguia suprimi-los. Um dia, enquanto trabalhava em seu escritório, Seung encontrou o cartão de visita de Eun-woo. Sem saber se era a mesma pessoa, ela ligou para o número por curiosidade. A voz do outro lado era inconfundivelmente de Eun-woo, mas então veio a voz de um homem, e Seung, abalada e confusa, desligou. Ela presumiu que Eun-woo tinha seguido em frente para um novo relacionamento e não conseguiu aceitar. Então, de repente, seu primo a convidou para um jantar na casa do Eun-woo. Acontece que o melhor amigo de Eun-woo estava namorando seu primo. Através do primo, Seung descobriu que o homem na casa do Eun-woo era na verdade seu amigo de infância, e que eles eram apenas parceiros de negócios. Secretamente aliviada, Seung também ouviu sobre o passado doloroso de Eun-woo e finalmente entendeu tudo. Eun-woo não saiu por causa dela, mas porque tinha medo de que Seung tivesse se apaixonado pela animada Yoon Sun-ya, e não pelo quieto e verdadeiro Lee Eun-woo. Depois do que parecia uma eternidade, o dia do jantar chegou. Seung se vestiu cuidadosamente, com o coração acelerado ao pensar em ver Eun-woo novamente. Ela arrumou o cabelo, tentando se acalmar. Embora desesperada para se reunir, ela decidiu se aproximar de Eun-woo como uma estranha desta vez, começando de novo. Mas, quando os dois não soltaram as mãos, seu primo entrou desagitadamente para separá-los. Notando o anel faltando de Seung, seu primo perguntou sobre ele. Seung respondeu que o havia jogado fora porque tudo sobre seu amor era falso. Foi claramente dito para provocar Eun-woo. Como esperado, o jantar foi tenso e cheio de indiretas sutis. Seung quase escorregou enquanto falava, mas rapidamente se recuperou antes que alguém pudesse descobrir o verdadeiro relacionamento deles. Os outros tentaram confortá-la gentilmente, dizendo que ela encontraria alguém melhor. Tentando aliviar o ambiente, eles se voltaram para Eun-woo e brincaram sobre seu suposto relacionamento, até apontando para o colar que segurava o anel correspondente. Quando pediram para ver, Eun-woo recusou firmemente e saiu sem uma palavra, deixando todos surpresos, exceto Seung, que entendia o verdadeiro motivo por trás de sua reação. Bêbada e arrastando sua mala pelas ruas, Eun-woo vagava sem rumo, eventualmente embarcando em um ônibus aleatório, sem se importar para onde ia. Cheia de arrependimento, ela não conseguia acreditar que havia abandonado novamente o homem que amava. Mais cedo, Seung tinha realmente encontrado Eun-woo escondida e tinha ido se reconciliar. Ela não queria que a distância entre eles aumentasse. Seus problemas, seus mal-entendidos, essas eram coisas que um casal poderia resolver com algumas palavras suaves, uma chance de baixar o orgulho. Mas a indiferença fria de Eun-woo arruinou tudo. Ela tinha se perguntado, e se tivesse contado a verdade naquela época? Talvez o final deles teria sido diferente. Enquanto lágrimas de arrependimento escorriam por seu rosto, Eun-woo caiu em um sono profundo. Na manhã seguinte, ela acordou em um lugar completamente desconhecido, e do lado de fora da porta estava Seung. Eun-woo estava confusa. Ela se lembrava claramente de estar em um ônibus na noite anterior. Como ela acabou aqui depois de uma noite de sono? Agora na casa de Seung? A verdade é que na noite passada, Eun-woo ainda não conseguia deixar de sentir saudades de Seung, e com a coragem que veio de estar bêbada, ela enviou a ele uma série de mensagens, derramando todas as suas mágoas e amor do ano passado. Por outro lado, Seung ficou intrigada ao receber mensagens de um número desconhecido, então ela retornou a ligação por curiosidade. Para sua surpresa, um homem atendeu. Era o motorista do ônibus. Eun-woo havia desmaiado de bêbado e agora estava dormindo profundamente no ônibus. Depois de falar com o motorista, Seung teve um pressentimento. Ela pegou o cartão de visita que havia encontrado mais cedo e comparou com o número de telefone. Ao perceber que era mesmo de Eun-woo, saiu correndo e logo chegou ao ponto de ônibus, conseguindo levar Eun-woo para casa com segurança. Na manhã seguinte, Seung preparou um café da manhã nutritivo com carinho. Ela se sentiu tocada ao saber que Eun-woo não tinha esquecido seu número e até o salvou no celular com 3 emojis de coração.
Ela queria ter uma boa conversa com ela, mas assim que começou a falar, suas palavras se transformaram em perguntas e reclamações. Eun-woo, sem se render, rapidamente revidou. O que poderia ter sido uma conversa de coração para coração se transformou novamente em uma batalha de bocas teimosas. Finalmente, Eun-woo não conseguiu mais segurar e explodiu. Você só amou o falso eu. Do começo ao fim, você só se apaixonou por alguém que não era real. Mas eu não sou Lucy Zheng. Os dois se separaram novamente de forma infeliz, mesmo que seus corações ainda doessem de amor um pelo outro. No entanto, o muro entre eles os manteve afastados. Após a saída de Eun-woo, Seon lentamente se preparou para ir trabalhar. Mas, ao ver a chuva repentina, pegou um guarda-chuva e correu atrás dela. Felizmente, encontrou Eun-woo sob um telhado e se ofereceu para levá-la para casa, mas Eun-woo recusou e agiu friamente novamente. Seon, sentindo-se irritada, a arrastou para o carro. Assim que Eun-woo entrou, Seon se espalhou pelo assento, brincando que ela nunca dirige na chuva. Eun-woo, sem se impressionar, tentou sair, mas Seon rapidamente a puxou de volta, dizendo que não a deixaria ir tão facilmente depois de finalmente a enganar para entrar no carro. Por razões que não conseguia explicar, mesmo que quisesse desgostar de Eun-woo, simplesmente não conseguia. As duas sentaram-se quietas no carro, ouvindo música, olhando uma para a outra sem precisar de palavras, apenas o silêncio da paz. Depois que a chuva parou, Seon levou Eun-woo para casa. Coincidentemente, seus amigos os viram chegando juntos e assumiram que estavam namorando novamente. Seon rapidamente explicou que estavam juntos apenas por causa do trabalho, e Eun-woo nervosamente a apoiou, agradecendo-lhe pela carona e desejando-lhe um bom retorno para casa. Naquele momento, o melhor amigo de Eun-woo convidou Seon para ficar para o jantar, pegando ambos de surpresa. Um não queria que ele comesse, enquanto o outro insistia. E assim, Seon acabou comendo os noodles de Eun-woo mais uma vez. Mas desta vez, o tratamento não foi nada como antes. Seus amigos tinham tigelas cheias de carne, enquanto a dela só tinha noodles e caldo. Ainda assim, ela se lembrava do passado quando Eun-woo costumava servi-la macarrão com carne e ovos, o suficiente para fazer os outros invejosos. Lembrar disso aquecia seu coração. Se você sente muita falta de alguém, o que faria? Seon olhou para a mala que Eun-woo havia esquecido em sua casa e teve uma ideia ousada. Ela usou a devolução da mala como desculpa para dirigir até a casa de sua ex-mulher, e ao estacionar, ela quebrou deliberadamente o retrovisor. O plano dela era simples, usar os consertos do carro como desculpa para visitar todos os dias. Pensando ser esperta, ela ligou para Eun-woo, sem saber que Eun-woo tinha observado sua atuação boba o tempo todo. Ao ver um comportamento tão infantil em um homem adulto, Eun-woo ficou furiosa e sem palavras. Ela não conseguia acreditar que nunca tinha percebido o quão descarado ele poderia ser. Furiosa, ela decidiu dar-lhe um pouco do seu próprio remédio e chutou o carro com força. Mas seu chute acidentalmente quebrou o colar que segurava os anéis de casal, e o anel rolou até os pés de Seon. Pegando-o, ela ficou completamente chocada. Era o próprio anel de casamento dela, aquele que ela mesma havia jogado no Cheonggyecheon. Aconteceu que, depois de jogá-lo, Eun-woo enfrentou o rio gelado, procurando a noite toda até encontrá-lo. No mesmo instante em que Eun-woo percebeu o que estava acontecendo, o segundo anel escorregou de suas roupas e caiu no chão. Em pânico, ela pisou nele para escondê-lo de Seon, mas quando confrontada, Eun-woo se recusou a admitir qualquer coisa. Desesperada por respostas, Seon a levantou do chão e correu para pegar o anel. Confirmando que era o mesmo anel que ela havia colocado no dedo de Eun-woo, suas emoções a dominaram. Ela agora sabia que Eun-woo ainda a amava. Desesperadamente, ela pediu confirmação, mas Eun-woo ficou em silêncio. No entanto, vendo como Seon estava séria e sincera, ela sabia que se não falasse agora, não haveria volta. Olhando nos olhos do homem que a amava tão profundamente, Eun-woo finalmente decidiu parar de esconder seus sentimentos e corajosamente buscar sua própria felicidade. Ações falam mais alto do que palavras. E naquele momento, todas as barreiras entre eles desmoronaram. Eles se reuniram e Seon finalmente colocou o colar que ela esperou tanto tempo para dar em volta do pescoço de Eun-woo. Depois que se separaram pela primeira vez, Seon voltou para Seul e comprou o colar com a intenção de dá-lo a ela quando se reunissem. Mas levou um ano inteiro. Felizmente, o destino não os decepcionou. Contanto que quem o estivesse usando fosse Eun-woo, isso era tudo o que importava. Eun-woo, 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 bom, bom, bom. Sob os flocos de neve girando, os dois deram as mãos e caminharam em direção ao futuro juntos. O amor pode demorar, mas nunca deixa de chegar. Para aqueles que assistem a essa história, que vocês nunca deixem arrependimentos para trás na sua própria.